Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além do Tempo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender como foi o governo de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, e como se deu a transição do Império para a República. Dom Pedro II nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Ele era o filho mais novo de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e de Dona Maria Leopoldina. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, foi declarado imperador do Brasil. Esse momento marcou o início de um período de regência, durante o qual o país foi governado por regentes até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. O período regencial foi turbulento, marcado por rebeliões e instabilidade política. Havia tensões entre diferentes regiões do Brasil, que possuíam interesses distintos e muitas vezes conflitantes. O jovem imperador cresceu em meio a essa instabilidade, sendo educado com rigor para assumir o trono. Em 1840, com apenas 14 anos, ele foi declarado maior de idade, e a cerimônia que marcou sua coroação aconteceu no ano seguinte, em 1841. Dom Pedro II é amplamente lembrado por sua personalidade disciplinada, seu interesse por estudos e ciência e por seu desejo de modernizar o Brasil. Durante seu reinado, que durou quase 50 anos, ele governou sob um regime monárquico constitucional, no qual existia uma constituição que definia os limites de seus poderes. Ainda assim, o imperador exercia grande influência política, especialmente por meio do chamado poder moderador, que lhe permitia intervir em diferentes esferas de governo para garantir a estabilidade do país. Nos primeiros anos de seu governo, o Brasil ainda enfrentava os desafios herdados do período regencial. Entre eles, destacavam-se questões como o fortalecimento das instituições políticas, a pacificação do território e o controle de movimentos separatistas. Além disso, a economia do país ainda era extremamente dependente do trabalho escravo e da exportação de produtos agrícolas, especialmente o café e o açúcar. Uma das questões mais importantes durante o reinado de Dom Pedro II foi a abolição da escravidão. Desde o início de seu governo, essa era uma questão que gerava intenso debate político e social. No entanto, a abolição não aconteceu de forma repentina. Ao longo do século XIX, o Brasil aprovou leis que restringiam o comércio e o uso do trabalho escravo, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de escravizados, e a Lei do Ventre Livre, em 1871, que determinou que os filhos de mulheres escravizadas nascessem livres. Ainda assim, foi somente em 1888 que a escravidão foi completamente abolida no Brasil, por meio da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. A abolição foi um marco na história do país, mas também provocou tensões significativas, especialmente entre os grandes proprietários de terras, que dependiam da mão de obra escravizada. Muitos desses fazendeiros passaram a ver a monarquia com desconfiança e ressentimento. Além da questão da escravidão, Dom Pedro II também enfrentou desafios relacionados à modernização do Brasil. Durante seu governo, o país passou por transformações importantes, como a expansão das ferrovias, a instalação de linhas telegráficas e o fortalecimento do sistema educacional. O imperador era um grande defensor do conhecimento científico e da cultura, tendo patrocinado expedições científicas e apoiado intelectuais e artistas. Apesar de seus esforços para modernizar o Brasil, Dom Pedro II enfrentou crescentes desafios políticos nos últimos anos de seu reinado. A monarquia começou a perder apoio entre setores influentes da sociedade, como os militares e os republicanos. O exército, que desempenhou um papel importante na consolidação do império, passou a se distanciar da monarquia, especialmente após conflitos relacionados à Guerra do Paraguai. Já os republicanos,
que desejavam o fim da monarquia e a instauração de uma república, ganharam força, principalmente entre as elites urbanas. Outra questão importante foi o desgaste pessoal do imperador. Dom Pedro II era respeitado por sua integridade e dedicação ao Brasil, mas ele também era visto como alguém que preferia as artes e as ciências à política. Nos últimos anos de seu reinado, ele demonstrava cansaço e desinteresse pelo poder, o que contribuiu para enfraquecer a monarquia. Esses fatores se somaram a uma série de eventos que culminaram na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Neste ponto, é importante destacar que a transição do Império para a República foi relativamente pacífica, sem grandes confrontos ou guerras civis. Dom Pedro II aceitou o exílio de forma tranquila e partiu para a Europa com sua família, encerrando oficialmente o período monárquico no Brasil. Se você está gostando desse mergulho na história, aproveite para apoiar o nosso canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos que também se interessam por história. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. Após quase 50 anos de reinado de Dom Pedro II, o cenário político e social do Brasil passou a mudar de forma irreversível. Como vimos, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi o resultado de uma série de fatores que se acumularam ao longo dos anos e que culminaram na queda do Império. Agora, vamos entender como esses fatores se conectaram e quais foram as consequências imediatas e de longo prazo dessa transição. Um dos principais fatores que levaram ao fim do Império foi a insatisfação crescente dentro do exército. Durante a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870, o exército brasileiro desempenhou um papel fundamental para garantir a vitória do país e expandir sua influência na região. No entanto, após a guerra, muitos oficiais militares sentiram que não receberam o reconhecimento e o prestígio merecidos pelo governo imperial. Além disso, o exército desenvolveu um novo senso de identidade e unidade que o tornou um grupo politicamente mais ativo e crítico em relação ao governo. O movimento republicano, que vinha ganhando força nas últimas décadas do século XIX, encontrou apoio entre esses setores militares e também entre parte da elite urbana e intelectual. Os ideais republicanos eram vistos como uma solução para modernizar o sistema político brasileiro, que muitos consideravam ultrapassado. Os republicanos pregavam a criação de um sistema presidencialista, inspirado no modelo dos Estados Unidos, no qual o presidente seria eleito e representaria uma alternativa mais democrática ao poder centralizado da monarquia. Além disso, o papel da Igreja Católica foi um ponto de tensão. Durante grande parte do século XIX, a Igreja e o Estado estavam interligados, mas havia descontentamento sobre a interferência do governo imperial nos assuntos religiosos. A chamada questão religiosa do final da década de 1870 colocou em confronto o clero e o governo, diminuindo ainda mais o apoio da Igreja à monarquia. Isso contribuiu para um enfraquecimento da base de sustentação do Império. Porém, um dos eventos que mais impactaram o apoio ao imperador foi a abolição da escravidão em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Embora a abolição tenha sido um passo importante e moralmente necessário para a sociedade brasileira, ela também gerou um forte impacto econômico e político. Os grandes proprietários de terras, que dependiam do trabalho escravo para manter sua produção, sentiram-se traídos pela monarquia, pois a abolição foi feita sem qualquer tipo de indenização. Esse grupo de elite, que antes era um pilar de sustentação do império, passou a apoiar a ideia de uma república. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubou a monarquia. Curiosamente, Deodoro não era um republicano convicto, mas sim alguém que tinha um histórico de lealdade ao imperador. No entanto, pressões de colegas militares e a situação política o levaram a agir.
O golpe ocorreu de forma pacífica e surpreendeu muitos contemporâneos, inclusive o próprio Dom Pedro II, que não esperava que a mudança de regime ocorresse de forma tão repentina. Quando informado sobre a proclamação da República, Dom Pedro II manteve uma postura calma e resignada. Ele teria dito que, se a monarquia não era mais desejada pelo povo, ele partiria sem resistência. Poucos dias depois, a família imperial foi exilada e embarcou em um navio rumo à Europa, encerrando um ciclo de governo que durou mais de 60 anos, desde o início do Império do Brasil com a independência proclamada por Dom Pedro I. A proclamação da República trouxe consigo um novo período de transição e reestruturação política. O governo provisório, chefiado por Deodoro da Fonseca, deu início a um processo de transformação que culminou na criação da primeira Constituição Republicana em 1891. Esta nova Carta Magna estabeleceu a forma de governo presidencialista, com a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A ideia era centralizar a autoridade no presidente e distanciar o país das práticas monárquicas. Entretanto, a transição para a República não foi isenta de dificuldades. A nova estrutura política enfrentou resistência em algumas regiões do Brasil, onde ainda havia apoio à monarquia. A própria organização interna do governo enfrentou desafios, como a disputa por poder entre diferentes grupos republicanos e a necessidade de estabilizar um país que, por quase um século, havia conhecido apenas a monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil, mas seu governo foi marcado por tensões e instabilidade. A tentativa de Deodoro de governar de forma autoritária levou a uma crise política e, em 1891, ele renunciou ao cargo, sendo sucedido pelo Marechal Floriano Peixoto. Essa instabilidade inicial da República mostrou que a transição não seria tão simples quanto muitos esperavam. A consolidação do novo regime levaria anos e exigiria um processo gradual de adaptação e desenvolvimento institucional. Do ponto de vista social e econômico, a República trouxe mudanças significativas. No entanto, muitos dos problemas que existiam na época do Império, como a desigualdade social e a dependência de uma economia baseada na exportação de produtos agrícolas, continuaram a ser desafios para o Brasil. A estrutura de poder ainda favorecia as elites agrárias e urbanas, enquanto a maior parte da população permanecia excluída do processo político. Apesar das dificuldades, a proclamação da República representou um marco importante na história do Brasil. Ela simbolizou o desejo de modernizar o país e de abrir espaço para novas ideias políticas e sociais. O legado de Dom Pedro II, no entanto, permaneceu na memória coletiva, e sua figura foi reavaliada ao longo do tempo. Ele é lembrado como um líder que, embora não tenha conseguido evitar a queda da monarquia, deixou contribuições importantes para a educação, ciência e cultura do Brasil. Se você gostou deste mergulho nos eventos que levaram ao fim do Império e à ascensão da República, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos históricos detalhados e interessantes para você. Obrigado por assistir, e até a próxima no Além do Tempo.